Eu sou o Lucas, esse é o nosso canal Efésios 6, glória a Deus. Vocês estão felizes? Eu também estou feliz, eu estou feliz porque hoje é dia de vídeo. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje e que nós vamos conversar um pouco sobre é sobre o papel do Espírito Santo. E o que é o papel do Espírito Santo? É nos convencer do nosso pecado e do nosso juízo, o nosso Consolador, como lemos em João 14. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que eu fiz errado, compartilhar com vocês uma experiência que eu por muito tempo fiz errado, e de vez em quando, se eu não tomar cuidado, se eu não prestar atenção quando eu estou falando com alguém, eu acabo fazendo, que é o que é impor o que a gente acredita. A gente vai evangelizar e quando a gente vai, ou até conversando com uma pessoa mesmo também, eu acabo fazendo as pessoas acreditarem no que eu acredito. Tipo, quando eu vou evangelizar alguém, muitas vezes eu dizia, cara, mano, tu tem que aceitar Jesus, né, cara? Aceita Jesus. Aí ficava ali, aceita Jesus, aceita Jesus. E aí eu só falava com essa pessoa pra dizer, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. O auge desse problema na minha vida foi quando eu me converti, bem ali no primeiro amor. Se eu soubesse ter usado todo aquele gás, toda aquela energia que eu tinha para fazer corretamente, que era só evangelizar e só falar de Jesus, talvez teria acontecido muitas coisas diferentes, mas não aconteceu, né? Então eu demorei um pouco para aprender. E aí eu queria que as pessoas acreditassem e sentissem aquilo que eu estava sentindo, só que é muito errado, e foi muito errado o que eu fiz. E tanto que eu afastei muitas pessoas de mim, porque eu me tornei uma pessoa chata. Eu queria ser um Espírito Santo ambulante, eu queria convencer todo mundo, eu queria dizer que todo mundo estava errado, que só eu estava certo, e que só o que eu fazia estava certo, só o que eu acreditava estava certo. Isso é muito grave, isso é muito grave. Então eu tô aqui hoje pra gente ver também alguns exemplos na Bíblia da maneira correta de fazer, de realmente deixar que o Espírito Santo convença e nós fazer o nosso papel, que é simplesmente semear a verdade, semear Jesus, falar de Jesus para as pessoas e mostrar, né, o nosso exemplo, mostrar a nossa vida, mostrar as coisas que aconteceram na nossa vida através de ter uma vida com Jesus. E aí um dos exemplos legais que nós temos na Bíblia é a história de Paulo. Paulo, ele era um fariseu, né, e ele perseguia os cristãos, né, e ele estava numa viagem. E nessa viagem ele tem um encontro com Jesus. Então ele cai do cavalo, ele fica cego. Aí Jesus fala com ele, né? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem falas? E daí Jesus diz, né? Sou Jesus, aquele que tu persegues. E aí ele ordena que Paulo vá até uma cidade lá, que daí lá Ananias vai orar por ele, ele volta a enxergar. E aí ele começa toda a sua trajetória como um apóstolo, né? E aí eu fico pensando assim, imagina se uma pessoa fosse falar para ele, Paulo, aceita Jesus, só que tu aceitando Jesus, tu vai ser perseguido, tu vai ser preso, tu vai sofrer. Paulo olhar para a pessoa e dizer, eu não quero isso, não quero isso. Mas não, Jesus teve um encontro com ele. O Espírito Santo fez o trabalho, o Senhor fez o trabalho, não foi uma pessoa que foi lá e impôs uma coisa e disse, tu tem que acreditar nisso porque essa é a verdade. Nós temos também João Batista, ele foi profetizado no ventre da sua mãe e aí ele teve toda a trajetória dele, ele morreu com a cabeça decepada, entregue numa bandeja, né, pelo rei Herodes. Então se alguém chegasse para ele assim e dissesse, cara, tu vai batizar as pessoas, tu vai andar no deserto, tu vai se alimentar de mel e gafanhoto, vão te prender, vão te arrancar tua cabeça, seria um negócio assim muito... Ele não ia querer, mas é que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Paulo teve um encontro com Jesus. Aí nós temos também, né, nós temos Abraão no Antigo Testamento, que foi chamado para ir para uma terra desconhecida, só que Deus chamou ele. Ele largou tudo que ele tinha para ir para uma cidade desconhecida, mas foi porque Deus chamou ele. Então entende, é sempre uma ação de Deus que leva as pessoas a mudarem de vida. Então hoje a gente aprende que no nosso tempo nós semeamos e o Espírito Santo convence.
porque esse é o trabalho do Espírito Santo, convencer o homem do pecado e do juízo. E não nós, não eu, Lucas, convencer a pessoa que ela está em pecado, convencer a pessoa que ela está numa vida errada. E talvez eu tenha magoado muitas pessoas com isso que eu fiz, então fica também, esse vídeo fica de alerta para que as pessoas entendam que nós não devemos impor a nossa crença, nós não devemos impor às pessoas o que a gente acredita. A gente semeia na vida da pessoa Jesus, a gente apresenta Jesus a ela, a gente apresenta que tem um caminho melhor a se seguir, a gente apresenta que viver com Cristo é algo incrível, e se ela não quiser ir por isso, a gente também tem o nosso testemunho. A gente também tem que aprender que às vezes a gente impacta mais uma pessoa com o que a gente vive, da forma que a gente vive. Se a gente mostrar que a gente tem Cristo na nossa vida, vai ser diferente. Às vezes a gente não vai nem precisar dizer que a gente é de Jesus, que a gente é cristão, e sim pelo fato de demonstrar a mudança que Ele gerou em nós, a mudança que o Espírito Santo causa em nós. E isso é muito legal, que nós também temos Moisés, quando ele ia no monte, ele ficava lá por muito tempo com Deus, quando ele descia, o rosto dele brilhava. Então, a gente é a mesma coisa. Quando a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a ter experiências com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa a tratar o nosso ser, a tratar o nosso eu, nós começamos a demonstrar os frutos do Espírito que nós temos em Gálatas 5, 22 e 23. As pessoas vão se encantar pela obra que Jesus está fazendo na gente. Então nem é tanto a preocupação de impor o que a gente acredita, ou de forçar as pessoas a acreditarem, ou forçarem as pessoas a irem na igreja, a querer dizer que a pessoa está vivendo uma vida errada. Isso é muito grave, isso a gente tem que tomar cuidado, porque isso não está nas nossas mãos, isso não cabe a nós convencer as pessoas, e sim o Espírito Santo. Então nós temos que semear, orar pelas pessoas, andar com elas, abraçar elas, porque muitas vezes uma pessoa ela vai ser mais impactada recebendo um abraço teu do que ouvindo um monte de coisa que a gente não vive. Então não adianta nós apenas falar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia, aí nós começamos a pregar a Bíblia, pregar o Evangelho, não convencer as pessoas do Evangelho. E aí quando a gente entende a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente começa a praticar a Bíblia, aí a gente começa a sofrer a mudança que o Espírito Santo promove na gente através de entender isso, e aí nós começamos a pregar, e aí então as pessoas vão ver que algo mudou, que algo está diferente, aí elas vão ver o que ocasionou a nossa mudança. Então aí o Espírito Santo vai começar o trabalho dele, de mostrar e convencer a pessoa do erro. Então não cabe a nós. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é buscar, aprender, entender, se encher do Espírito Santo, para que aí as pessoas vejam os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E aí o Espírito Santo vai entrar na vida dessa pessoa, e aí o Espírito Santo vai fazer aquela mudança maravilhosa que Ele fez na gente. E aí isso é o mais lindo. É mostrar que não cabe a nós, e que a força não vem de nós, e que nunca é nós, e que nunca vai ser nós, porque é tudo para Ele, é tudo por meio dEle, e é somente Ele. É somente o Espírito Santo que vai convencer os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que nos veem diariamente. Então, o nosso serviço é só ser um instrumento. Então, que você seja abençoado por esse vídeo, que você tenha entendido a mensagem, e que você curta, que você compartilhe esse vídeo, e que você se inscreva, e que o Senhor fale contigo através dessa mensagem, tá bom? Tenha uma ótima semana, tenha uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe a tua vida, e eu fui! Bye bye, beijo!